Hoje eu quero falar para vocês sobre fechei contrato. Acabei de fechar um contrato de consultoria. Ana, qual que é o meu primeiro passo? Gente, muitas vezes no passado eu começava trabalhando mão na massa. Eu já ia para o local, já começava a fazer relatórios, mudanças, checklists, não conformidades, corrigindo o povo. E eu vi que isso muitas vezes era um trabalho atropelado, sem planejamento, sem organização, e que no final das contas me trazia pouco resultado, me trazia pouco reconhecimento, trazia pouca valorização. Então eu comecei a pensar de que maneira eu poderia fazer com que o meu trabalho fosse mais visto, mais reconhecido e principalmente implantado. Então, eu criei um documento para nós internamente, dentro da minha consultoria. Eu trabalho com consultoria há 23 anos e continuo trabalhando. Então, eu criei um documento para apresentar em primeira mão para o dono do negócio de alimentação que tinha me contratado, ou o gerente dele, o encarregado, alguém que estivesse ali junto com ele à frente do negócio. E esse documento é o documento que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Por isso que, sempre que eu fecho um contrato de consultoria de alimentos, eu faço essa primeira reunião de alinhamento com os gestores, gerentes, proprietários. Então, seja lá quem for que você tiver fechado o contrato, é sempre importante que você faça essa primeira reunião de alinhamento com ele. E aí, eu quero mostrar para vocês esse documento aqui, que é o nosso documento, aqui tá com o nome da minha consultoria, atento, mas é um documento que está disponível para você, que é aluno Formação Consultoria Perfeita, que é aluno FCP, nossa primeira reunião de alinhamento com o cliente. Então aqui, vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, né, do como que eu faço isso aqui, como que eu apresento, né, para o dono do estabelecimento. Então a primeira coisa que eu faço, depois que fechei contrato, é agendar uma reunião com esse proprietário e seus gestores e gerentes ou até mesmo encarregados. E aí, gente, eu já levo esse documento impresso e apresento para ele. Esse documento se chama o Método Atento de Consultoria de Alimentos. Então, aqui eu já começo com um diferencial, gente. Eu já coloquei o nome do meu método. Então, a minha consultoria se chama Atento e o método que eu utilizo é o método Atento. Então, aqui eu já começo com o meu diferencial para os meus clientes. Eles já começam a perceber aqui um pouco mais de profissionalismo da minha parte do que da grande maioria dos outros profissionais. E aqui ele vai ter um overview, ou seja, ele vai entender aqui rapidamente, olhando aqui para esse documento, o que exatamente vai acontecer. Então, eu explico para ele que o nosso trabalho sempre é feito em etapas e que quando a gente conclui uma etapa, a gente passa para a próxima. E que como nós acabamos de fechar contrato, a gente está na primeira etapa. E aí aqui, olha só, na primeira etapa eu explico para ele que nós vamos fazer uma abertura, a nossa reunião hoje, eu falo, olha, nós estamos na nossa reunião de abertura da consultoria, estamos fazendo uma reunião de alinhamento, né, aqui. Eu vou passar hoje para conhecer sua empresa, os setores, você vai me apresentar a sua equipe, você vai me mostrar todos aqui, você vai me apresentar a sua empresa. Então, gente, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque normalmente a gente entra em locais de manipulação de alimentos sem nenhuma apresentação, sem nenhum cuidado. Então, quando a gente entra, normalmente as pessoas não sabem quem nós somos, não sabem o que fomos fazer, então vão nos receber mal. E aí, quando eu faço esse protocolo que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vão ver que faz total diferença. Então, aqui a gente está com o nosso documento de abertura de consultoria com o nosso cliente. Então, já vou explicar para ele, é uma reunião que nós estamos fazendo, e aí eu vou explicar para ele que hoje é dia da gente alinhar, nosso trabalho é dividido em etapas, nós vamos fazer essa reunião de alinhamento aqui, para eu apresentar para ele a primeira etapa do trabalho, e vou conhecer a empresa e conhecer as pessoas. Isso eu vou fazer nessa visita aqui, tá, gente? Aí eu já explico para ele, olha, nessa primeira etapa, o objetivo dela é que a gente faça um treinamento com a equipe para que eles entendam o que eu vou fazer aqui, qual é o meu trabalho, e também para eu te apresentar um raio-x e diagnóstico para você. Eu vou fazer um raio-x e vou te apresentar um diagnóstico. Então, olha só, aqui, o que eu vou mostrar para ele? O primeiro passo é fazer um treinamento. Então, gente, entendam, eu estou aqui na reunião de alinhamento com ele, tá? Estou na reunião, estou com um documento, entreguei um documento desse para ele, estou com o meu documento assim, o cliente está aqui na minha frente e eu estou apresentando para ele. Então, façam de conta que vocês são meus clientes. Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês. Que você é o meu cliente que acabou de me contratar. Então, vamos supor que a Josiane é uma dona de cafeteria e ela me contratou. E aí eu vou falar para ela, bom dia, Josiane, tudo bem? Olha, então nós estamos aqui hoje, é a nossa primeira reunião. Você se lembra que lá no dia que eu fiz a proposta, que a gente fechou o contrato, falei para você que nós sempre temos reuniões com alguma constância para a gente sempre alinhando o trabalho, vocês sempre entendendo o que eu estou fazendo, como que a gente trabalha. E eu já tinha agendado com você essa primeira reunião e eu quero te apresentar o nosso método de trabalho.
Tudo bem para você, Josiane? Faço de conta que a Jo é minha cliente, dona de uma cafeteria, e eu tô aqui apresentando para ela o nosso método. Aí, quando eu falei com a Jo, ela falou, não, tudo bem, Ana, que bom, tal. Eu falei, então, Jo, nosso trabalho, ele é dividido sempre em etapas. Então, quando a gente conclui a primeira etapa, nós vamos para a próxima. E a primeira etapa de um trabalho de implantação de boas práticas é eu vir aqui hoje para a gente fazer a nossa abertura mesmo da consultoria. Hoje é o primeiro dia da nossa consultoria. E aí estamos aqui em reunião, assim que acabar a reunião eu quero conhecer a empresa, todos os setores, quero que você me apresente a equipe, os encarregados, para que eu conheça e eu possa entrar nesse ambiente com mais segurança. Tudo bem para você? Tudo bem. Aí, Jo, o que acontece? Nossa primeira etapa de trabalho, ela está dividida em duas fases. Uma que é relacionada diretamente com a sua equipe. Por que é importante, Jo, eu fazer isso aqui, já entrar com um primeiro treinamento? Porque sou uma pessoa nova na sua empresa. Então, sendo uma pessoa nova na sua empresa, eu preciso do seu apoio e também do apoio da equipe. Porque senão eu não vou conseguir realizar as mudanças que você me contratou para serem realizadas. Você concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Faço um treinamento para apresentar para as pessoas quem sou eu, quem é a minha empresa, o que a gente faz, como que nós vamos mudar. Então, esse treinamento, a gente chama de treinamento de boas práticas, mas é um treinamento muito de apresentação, de integração, de noção mesmo do que a gente faz. E isso faz com que a equipe possa trabalhar junto comigo. Tudo bem pra você, Josi, a gente começar pelo treinamento? E aí a Josi fala pra mim, ai, Ana, não queria, que tal, eu queria que você começasse fazendo isso, aquilo, e eu vou argumentar com ela. Vou explicar pra ela, falar, Josi, olha, tem muitos anos que eu trabalho na consultoria, e eu percebo que quando eu entro já querendo fazer 1001 mudanças, a equipe passa a me odiar, a equipe passa a me detestar. E o que eu preciso é de uma equipe que esteja ao meu lado e não uma equipe que fique chateada comigo. Esse treinamento, eu vou trazer um docinho, uma balinha para cada um, vai ter um cartãozinho, eu vou entregar um certificado, não vai ser uma coisa chata, vai ser um treinamento bacana, e aí rápido, não vou demorar porque eu não quero cansá-los. Então é aquilo assim que a gente faz mesmo de integração. Normalmente, gente, o cliente aceita de primeira que a gente faça o treinamento primeiro. E como eu falei no início da live, no passado eu não fazia isso não, tá? Eu já chegava querendo fazer muitas mudanças, ia arrancando tudo do lugar e mudando tudo, e acontecia exatamente o oposto do que eu queria. Acontecia exatamente o oposto, ou seja, as pessoas ficavam chateadas comigo, elas ficavam com raiva de mim, elas não faziam o que eu pedia, e o dono, no final das contas, também, porque a equipe chateada trabalhava mal. Então, quando eu comecei a implantar esse protocolo que eu estou apresentando aqui para vocês, que já vou virar a tela para vocês continuarem vendo o documento, gente, a minha consultoria passou a ser assim um sonho. Por quê? Porque eu deixei claro para o meu cliente tudo que eu ia fazer ali, tudo que precisava ser feito e tudo que eu ia fazer, para ele não vir me cobrar coisas depois que não estavam ajustadas. Então, eu tô com a Josi em reunião, a nossa dona de cafeteria que contratou a Atento. Então, aqui é um documento da Atento, que é a minha consultoria, mas Alunos Formação Consultoria Perfeita tem esse método aqui exatamente para aplicar. Claro, com aula, tudo. E todos os documentos. Aí eu falei, a Josi já aprovou o treinamento, aí eu falo com a Josi, depois que eu fizer o treinamento, que vai ser minha primeira visita, porque hoje aqui eu estou fazendo uma visita de cortesia para você, tá? É uma reunião, vou conhecer a empresa, vou conhecer as equipes, então é minha reunião de cortesia com você. A primeira reunião, a primeira visita técnica mesmo que eu vou fazer é de treinamento de boas práticas, tá? Esse treinamento que a gente acabou de combinar. Depois disso, Josi, eu vou vir aqui numa visita técnica para fazer um raio-x. Josi, eu preciso muito desse raio-x. O que ele é? Ele é um levantamento de dados. É um checklist que eu vou aplicar aqui na sua empresa para conhecer a realidade da sua empresa e te entregar um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai vir na forma de um relatório de não conformidades. Eu sempre gosto de fazer uma alusão para que os meus clientes entendam. Eu falo para eles assim, olha, quando você me contratou porque você tinha um problema, ou mais de um problema, e você precisava resolver esses problemas. Vamos pensar que quando você tem um problema de saúde, você vai ao médico. E aí, o que acontece? O médico, ele não te passa um remédio imediatamente. Normalmente, ele precisa de exames. Ele quer ter certeza de que aquele exame clínico que ele fez está correto. E ele pede exames. E ele te dá um diagnóstico a partir do exame. Então, nós estamos fazendo exatamente o que o médico faz. A gente vai fazer um raio-x, que é o checklist. Eu vou aplicar o checklist em todos os seus setores e depois nós vamos fazer uma nova reunião, Josi. Esse comecinho tem um pouquinho mais de encontros, porque a gente precisa se ajustar, né? Você precisa entender o que eu vou fazer aqui no seu trabalho, aqui na sua empresa.
E aí eu vou te apresentar o diagnóstico. O diagnóstico é um relatório de não conformidades. E aí normalmente eu tô conversando com a pessoa, ela já fala, o que você já tá vendo alguma coisa de errado, o que você viu de bom? Eu normalmente falo só o que eu vi de bom, não falo muita coisa que eu vi de errado. Eu não gosto muito de falar coisas que eu tô vendo assim de primeira mão, porque às vezes é só uma impressão primeira, né? Pode ser um dia. Então eu gosto de conhecer melhor o lugar para apontar os erros. Eu sou mais cautelosa hoje, gente. No início eu era muito ousada e eu acabava errando muito. Então, para diminuir os erros, eu prefiro ser mais cautelosa. E para ter sempre a parceria com o meu cliente, sabe? Então, eu acabo fazendo dessa forma. Aí eu falo, a gente conversa, eu falo, olha, Josi, vou te mostrar aqui o checklist, eu levo o checklist para ela conhecer, né? E aí eu falo para ela, eu vou levantar tudo que você tem de documentos, eu vou precisar saber a relação dos seus colaboradores, o cargo, vou precisar de saber data que eles entraram, se tem exame, se não tem, vou levantar a sua estrutura física, as condições atuais da estrutura física, equipamentos, móveis, vou fazer um levantamento de processos, de tudo que você tem hoje funcionando aqui na sua empresa. Então, Josi, esse aqui vai me dar suficientes informações para que eu te dê um diagnóstico claro. E esse diagnóstico virá aqui na forma desse relatório de não conformidades. Então, quando eu explico isso aqui para o cliente, gente, é muito interessante. Porque o cliente estava imaginando que eu fosse chegar lá na empresa e já fosse começar a fazer 1001 mudanças. Mas aí eu estou explicando para ele que existe um passo a passo. A gente não pode entrar naquela urgência, às vezes, do cliente, né? Quando nós fomos contratados para fazer uma implantação de boas práticas, tá, gente? Aqui nós estamos falando de contrato de implantação de boas práticas. E aí, depois disso, eu já explico para ele, olha, vamos ter uma nova reunião para eu apresentar para você o relatório de não conformidades e 2 outros documentos fundamentais. Eu vou te apresentar também o meu plano de ação, ou seja, tudo que vai ser de responsabilidade da minha consultoria para que eu possa fazer para você, e eu vou te apresentar um cronograma de atividades também, que são as suas responsabilidades. Porque numa consultoria de alimentos, não existe um único responsável, viu, gente? Nós temos que apresentar para o nosso cliente essa parceria aqui. Tem coisas que são da minha responsabilidade, tem coisas que são da responsabilidade do cliente. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente tem mais condições de adesão do cliente. Vocês já ouviram falar muitas vezes, e já viveram isso, né? Que, os colaboradores não aderem ao meu trabalho, eles são rebeldes, eles não fazem. Mas normalmente ficou faltando esse passo. Ficou faltando o passo do compromisso com o dono, com o gerente, com o proprietário. Ele precisa saber que algumas coisas que você vai fazer precisa da autorização dele. Ele precisa saber que tem erros que só dependem dele, que não depende de você. Porque a implantação de boas práticas não é só processo operacional. Implantação de boas práticas está relacionada com a RDC 216. E a RDC 216 tem 11 programas de controle de qualidade. Dentre eles, o primeiro, que é edificação, instalações, equipamentos e móveis. Aqui, o dono é totalmente responsável. Então, será que ele tem lixeira suficiente? Será que as lixeiras têm tampa acionada por pedal? Será que tem saco plástico nessas lixeiras? Claro, a partir daí começa a nossa responsabilidade. Quem vai fazer o cronograma de limpeza das lixeiras? Aí já é o consultor. Quem vai fazer o cronograma de retirada de resíduos, para onde tem que levar? O consultor. Mas se eu não tiver lixeira, como é que eu faço tudo isso? Se eu não tiver, não tem como. Então, tá vendo que a gente precisa... Eu apresento para ele o meu método. No meu método, já explico que existem etapas e que a primeira etapa do nosso trabalho vai ser concluída entre 2, 3 visitas, normalmente, onde na primeira visita eu vou fazer um treinamento de boas práticas. Eventualmente aqui, eu já posso sair do treinamento, às vezes já levo o checklist, completo a minha visita, porque esse treinamento é rápido, e aí eu já completo a carga horária da minha visita fazendo o checklist. E aí, então, é preencher o relatório de não conformidades e o plano de ação e o cronograma. Tudo isso aqui, gente, faz parte do método que hoje eu chamo método Viver de Consultoria. Por quê? Quando eu comecei na consultoria, eu comecei de forma desorganizada. Eu comecei de forma que eu não tinha um passo a passo para seguir. Cada cliente eu fazia de um jeito, cada um era uma forma diferente de começar, de trabalhar, e isso me trazia muito desgaste, muito estresse. E aí, quando eu fui estabelecendo esse passo a passo, porque depois que você atende muitas pessoas, muitas empresas, depois que você tem muitos problemas, depois que você erra muito, aí você começa a se corrigir.
Hoje você não precisa passar por isso, porque graças a Deus hoje existem ferramentas para que você erre menos, para que você acerte mais, para que a sua consultoria seja mais assertiva. Então, quando eu estou na consultoria há 23 anos, então vocês imaginem que eu já atendi, eu posso talvez dizer quase que milhares, né? Eu vou falar centenas aí de clientes presencialmente. Então, eu comecei a entender que eu precisava apresentar para o proprietário algo que explicasse para ele como a minha consultoria funciona. E assim, quando eu entrego essa parte aqui, fechei o plano de ação, fechei o cronograma, agora sim eu começo a trabalhar. Por quê? Porque o proprietário já sabe o que eu vou fazer em primeira mão, qual é o meu planejamento para o primeiro, segundo, terceiro mês, o que eu vou fazer em cada visita. Ele já sabe todos os erros que ele tem, ele que decide se ele quer corrigir ou não. Eu não vou ficar ali corrigindo, chamando a atenção do cliente. Eu vou apontar os erros e a cada mês, bimês, eu faço uma reunião com ele para a gente alinhar novamente os pontos. E eu vi que teve uma consultora que disse: já costumo começar pelo diagnóstico, mas gostei da ideia de iniciar no treinamento com reunião. Não sei se a Qualis está aí ainda, né? Qualis, para mim fez toda a diferença fazer essa etapa anterior ao diagnóstico, justamente para que eu pudesse ter mais adesão do cliente e da equipe. Quando eu já entrava fazendo o diagnóstico, eles já olhavam para mim: ai, que chata, já vai chegar e fazendo com essa pranchetinha na mão, levantando tudo que é erro. Eu nem tinha feito uma pré-reunião com eles ainda, não conhecia o nome, não sabia nada de ninguém, já chegava com a prancheta com a cara de mal. Era mais ou menos assim. E aí, ao longo desse tempo, eu vi que se eu tivesse o apoio deles, para mim seria muito mais fácil, principalmente que a gente, consultor de alimentos, vai uma vez por semana, às vezes até menos, né? E aí a gente precisa muito disso. Tem gente que não começa nem pelo diagnóstico, gente. Tem gente como eu no começo, começava nem sei como, já chegando e já vendo, olhando as coisas e falando com o povo, não fazia nada, e isso traz um estresse gigante. Bom, estamos na Semana da Black. Esse é um dos documentos que faz parte da formação Consultoria Perfeita, que é o seu protocolo de abertura da consultoria. Então, hoje, dentro da formação Consultoria Perfeita, nós trabalhamos com protocolos para que o seu trabalho esteja seguro, documentado e você possa ter tudo que você precisa para ter sucesso mesmo, brilhar com a sua consultoria. Então, quem ainda não conhece o meu trabalho, estou à disposição para responder as suas dúvidas, pode me chamar no direct, que eu estarei